Olá, meu nome é Irã Zani, eu sou engenheiro de soluções da Esri e hoje eu vou apresentar para vocês a intersecção entre agricultura e inteligência artificial, mais especificamente como melhorar o monitoramento de cultivos com essa tecnologia. A apresentação está dividida em 3 partes. Primeiro a gente vai dar uma geral sobre o que é inteligência artificial e como que ela está sendo aplicada hoje no contexto dos sistemas de informação geográfica. Depois a gente vai ver o valor que essa tecnologia já gera no contexto da agricultura. E por último, a gente vai ver 2 aplicações, dois pilotos reais de uso dessa tecnologia para monitoramento de cultivos, mais especificamente na cultura da cana e na cultura da soja. A ideia aqui não é fazer uma apresentação muito profunda ou teórica sobre inteligência artificial, mas eu achei relevante fazer um pouco, desmistificar esse conceito. Na verdade, inteligência artificial é um conceito bastante amplo e abrangente, que vem sendo desenvolvido há décadas. Para a nossa aplicação aqui, é mais importante saber 2 sub-áreas do que a gente chama de inteligência artificial: o aprendizado de máquina, ou machine learning, e o aprendizado profundo, ou deep learning. Quando a gente fala em aplicações da inteligência artificial num contexto de dados, quase sempre a gente está falando dessas 2 sub-áreas, ou aprendizado de máquina ou aprendizado profundo. O aprendizado de máquina, talvez, muitos de vocês, se já manipularam um sistema de informação geográfica, conhecem e muitas vezes usaram e nem sabem, como por exemplo numa classificação de imagem ou um agrupamento automático de dados. Já o aprendizado profundo, ou deep learning, é uma técnica um pouco mais recente, baseada em redes neurais profundas e bastante utilizada para manipular grandes volumes de dados e dados que a gente chama que são não estruturados, como imagens ou vídeos. No contexto dos sistemas de informação geográfica, a gente tem basicamente 4 tipos de padrões de uso do Deep Learning. A gente pode fazer, então, classificações orientadas a pixel. A gente vê nesse exemplo aqui, então, cada casa, o asfalto, ele foi rotulado de acordo com a sua classe. A gente pode ter detecção de objetos, ou seja, não olhar somente mais o pixel, mas um contexto geral da imagem. Então, nesse exemplo aqui, a gente observa uma área de floresta, somente a identificação das palmeiras. E aqui na área de baixo, na figura de baixo, um exemplo não espacial, somente a identificação dos pets. Outro padrão de aplicação é o que a gente chama de segmentação. Então, na verdade, isso aqui é uma junção dos 2 modelos anteriores. Eu olho para o pixel e também identifico os objetos. Como, por exemplo, eu vejo casas e a área total dessa casa. E por último, a classificação de imagens. Então aqui a gente vai um passo além e coloca um atributo de qualificação. Como, por exemplo, eu não estou só mais ou menos identificando casas, mas eu estou identificando uma casa que está danificada. Eu não estou somente identificando um gato, mas é um filhote. Esses modelos, eles não são novidades hoje, no mundo e nas aplicações de inteligência artificial e também já estão disponíveis para aplicação com o sistema ArcGIS. Mas vocês concordam comigo que nenhum agricultor ou engenheiro agrônomo acorda pela manhã perguntando que tipo de modelo de inteligência artificial que vai ser aplicado? Na verdade, existe uma série de problemas e desafios na agricultura onde essas tecnologias encaixam muito bem e já estão entregando valor. Vamos ver então quais são os problemas mais comuns que a inteligência artificial já está resolvendo na agricultura. O primeiro padrão aqui é o que a gente chama de apoio a decisões agronômicas complexas. Ou seja, que tipo de cultivar é mais apropriado para essa área, quando que eu devo iniciar a colheita, qual que é a sequência mais ótima de operações de pulverização. Esse tipo de informação que o produtor hoje já toma usando ali um pouco da sua intuição, pode ser otimizada e automatizada usando a inteligência artificial. O segundo padrão é o que a gente chama de automação repetitivas de tarefas de campo. Aqui eu quero chamar a atenção principalmente daquelas tarefas que exigem uma inspeção visual, como por exemplo, contagem de frutos, qualificação de sementes, se a semente está danificada ou se ela está com uma boa qualidade, contagem de pragas que foram capturadas em uma armadilha, dano foliar, todas essas coisas que a gente executa hoje no campo de uma maneira repetitiva e que tem essa entrada de informação visual, possui um grande potencial aqui para ser melhorada com as ferramentas de inteligência artificial.
E por último, tudo que a gente chama de otimização de operações de campo e a parte logística, como por exemplo, uma manutenção preditiva de máquinas, saber onde e quando eu devo colocar os recursos no campo para começar uma colheita, iniciar um plantio. Inclusive as aplicações que a gente vai ver tá dentro desse campo aqui número 3. Esses 3 pontos que a gente está mencionando aqui não são teóricos, não são possibilidades, são necessidades reais, onde hoje a gente já tem aplicações da inteligência artificial num contexto agrícola, inclusive muitas delas com o uso do ArcGIS. Falando um pouco mais específico do monitoramento de cultivos. O monitoramento de cultivos é um procedimento bastante comum, independente da cultura ou do tamanho da lavoura. É o momento, então, onde um colaborador de campo entra na lavoura para fazer uma medida de sanidade da vegetação, para ver se tem alguma praga ou algum inseto que pode comprometer a produtividade. No entanto, esse monitoramento, executado de uma maneira padrão ou de uma maneira corriqueira, é um processo bastante caro em termos de hora e de tempo, e pouco eficiente. Normalmente esse monitoramento executado da forma padrão, ele é feito a partir de dados de pontos aleatórios que são pré-definidos no início da safra. Normalmente a gente tem grandes áreas para cobrir, poucas pessoas trabalhando no campo, e a consequência disso é que muito problema passa despercebido. Ou seja, eu tenho anomalias, eu tenho locais de ataque de pragas que rapidamente pode crescer, comprometer minha produtividade ou aumentar os custos necessários para controlar e manter o manejo da lavoura. Nossa proposta, com o uso de imagens de satélite e inteligência artificial, na verdade, não é retirar o elemento humano. O elemento humano, nesse processo, ele é a parte mais importante. No entanto, ao invés de em pontos aleatórios ou baseados na intuição, a gente utiliza a inteligência artificial para definir uma agenda prioritária e locais de maior interesse para fazer essa análise mais minuciosa no campo. Então, com isso, existe a probabilidade de a gente parar, investir o nosso tempo do recurso de campo em locais que realmente sejam de relevância. Aqui o impacto positivo ele é bastante claro. A gente tem, então, problemas identificados de maneira mais precoce e, com isso, uma proteção do potencial produtivo da lavoura e também um controle maior dos custos. Vamos ver na prática, então, como que essa solução funciona. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 pilotos que a gente executou para monitoramento de cultivos, um feito na cana-de-açúcar e outro em grãos na cultura da soja. Essa área que a gente está vendo aqui em verde representa mais ou menos 60 mil hectares de uma lavoura de cana. Na verdade, a localização dessa lavoura ela não é no Brasil, a gente está vendo aqui uma região da costa do Peru. O nosso piloto está numa subparcela, em algumas parcelas dessa lavoura de cana, com uma área aproximada de 3 mil hectares. E a gente tem aqui somente uma pessoa para cobrir esses 3 mil hectares. E a consequência disso é que poucos pontos podem ser visitados de uma maneira frequente. A solução, então, é utilizar imagens de satélite com uma frequência bastante alta. Nesse caso aqui a gente está usando imagens da constelação Planet, imagens atualizadas, uma coletada em janeiro, dia 24, fevereiro do dia 1º e fevereiro do dia 27. Qual que é a ideia dessa solução? É bastante simples. Eu tenho a entrada das imagens de satélite e como saída, o que vocês estão vendo aqui, esses triângulos em vermelho que são os pontos prioritários para uma visita mais detalhada em campo. Simplesmente isso. Eu tenho a entrada do dado orbital, do dado de imagem, no meio do processo a inteligência artificial e esse procedimento de análise espacial faz a extração de uma série de variáveis e a saída são esses triângulos em vermelho que são os pontos prioritários para fazer uma visita em campo. Vamos ver então o que ocorre por trás aqui desse processamento. A gente está vendo uma interface do ArcGIS Pro que se chama Notebooks. Essa interface ela é onde a gente desenvolve essas rotinas analíticas e automatiza uma série de processos, inclusive a parte de elaboração desse algoritmo. Esse algoritmo ele é relativamente simples. A gente tem as entradas das imagens de maneira temporal
Essas imagens são convertidas em NDVI, ou seja, o índice de vegetação, mas muitas vezes esse índice ele mostra uma série de coisas, não somente anomalias no cultivo, como por exemplo, aqui nessas áreas em azul, locais que foram recém-colhidos. E essas são áreas de não interesse, né, não prioritárias. Eu não preciso mais monitorar uma área que foi colhida. Por isso, então, a gente faz um processamento temporal, ou seja, eu pego a última imagem com a imagem mais recente, comparo as duas e, através de um método de detecção de mudanças, a gente isola somente o sinal relativo a uma instabilidade ou uma anomalia na cultura. No caso da inteligência artificial, ela entra exatamente nesse momento, para identificar de maneira automática quais são os locais estáveis, ou seja, que não necessitam uma vistoria mais fina, e quais são os locais que estão tendo algum tipo de deterioração ali no nosso sinal do NDVI. Depois de identificados esses locais, a gente também faz uma série ali de agrupamentos e análises espaciais, como a identificação do tamanho das anomalias, a identificação de tendências de diminuição ou crescimento desses pontos e o agrupamento. A saída, então, é o que vocês viram anteriormente, esses triângulos que representam pontos ali para os colaboradores de campo olharem com mais detalhe. Então aqui a gente não está falando o que está acontecendo ou se está acontecendo algo, na verdade a gente está dando uma sugestão dos locais mais apropriados que devem ter um monitoramento mais fino em campo. O segundo piloto para monitoramento de cultivos que a gente vai mostrar para vocês, aqui sim a gente está falando de uma área no Brasil. Essa região, essa área ela está na região de Goiás, mais especificamente no município de Chapadão do Céu. Esse município ele é bastante conhecido, né, pela alta qualidade das lavouras, são terrenos aí bastante planos, uma chuva bem distribuída ao longo do ano, mas mesmo assim problemas de pragas, insetos e doenças também ocorrem nessas áreas. O talhão em destaque aqui, com a linha em preto, tem mais ou menos 140 hectares, e embora a gente observe essa imagem aqui de fundo, né, algo relativamente homogêneo, é uma área que já sofre há mais de 4 anos de uma praga chamada nematóide. O nematóide ele é uma praga que fica no solo, então ele chega a estar até 2 metros abaixo da superfície e no momento ali que a cultura está em desenvolvimento, ele acaba atacando a vegetação e comprometendo seriamente a produtividade. A gente tem casos extremos aqui de perda de 60% a 70% da produtividade na lavoura da soja. No entanto, para eu saber onde está o nematóide, nessa área aqui, é algo bastante caro em termos de monitoramento, porque eu preciso fazer coleta de solo, e se eu executar isso de maneira aleatória, certamente eu vou estar ou gastando muito dinheiro, algo que inviabiliza a pesquisa, ou está correndo o risco de não ver as áreas problemáticas. Por isso é comum a gente aplicar imagens de satélite como as que a gente está vendo aqui, né? No caso, uma representação de NDVI de uma imagem Sentinel. Nesse caso, o NDVI ele acaba sendo um indicador da biomassa da vegetação. Então, onde eu tenho um alto valor de NDVI em vermelho, eu tendo a ter uma cultura que ainda não foi atacada, e nos locais com menor valor de NDVI, possivelmente áreas ali que já estão infestadas por nematóide. Quando a gente fala de uma cultura como a soja, que tem um ciclo bastante curto, é importante a gente pegar imagens num momento bastante específico do estágio da cultura. Não pode ser nem muito no início e nem muito no final. Então, por isso a gente pegou imagens em datas bastante específicas desse cultivo e não somente uma imagem. Porque, como vocês podem observar aqui, nos últimos 3 anos, a gente também tem uma variabilidade desse NDVI ao longo do tempo. Mas o nematóide, a gente sabe que ele tende a ter uma tendência mais longa nesse NDVI, ou seja, se eu identifiquei uma anomalia em 1 ano, possivelmente ela vai mostrar nos anos a seguir. Nesse caso aqui, a gente juntou então essas 3 imagens, né, de NDVI em uma para mostrar realmente essa tendência temporal dos últimos 3 anos, mas o NDVI ele é metade da história. Como eu falei para vocês, o nematóide ele fica no solo, então eu entender o componente físico desse ambiente é extremamente importante para saber aonde que vai estar essa praga, né? Qual que é a maior probabilidade de eu achar um local infestado. Por isso, então, a gente também agrega outras informações, como, por exemplo, a quantidade de areia na matriz do solo. Aqui vocês estão vendo em vermelho
locais mais arenosos, ou seja, eu tenho mais gramas de areia por quilo de solo, e em vermelho claro, locais menos arenosos. A gente sabe que o nematóide ele tende a ficar em áreas mais arenosas para se locomover ali durante a época que o cultivo está em estágio vegetativo. Outra informação do solo super importante para a gente identificar a localização dessa infestação é a distância do lençol freático com relação à superfície. A gente observa nessas áreas em escuro, áreas que possivelmente estão quase que encharcadas, né? Ou muito próximo do nível de saturação. Então são áreas bastante úmidas que não são propícias, né, para a ocorrência do nematóide. Já as áreas em branco são áreas mais bem drenadas, também locais ali não muito favoráveis pro nematóide. A gente sabe que pela biologia, né, da praga, eles tendem a se encontrar em áreas intermediárias, nem muito seca e nem muito úmidas. Bom, como que a gente junta então essa série de camadas, né, para tentar identificar os locais mais propícios a ter esse problema? A gente está observando aqui uma grade regular de hexágonos. Cada hexágono desse tem 1 hectare. E a gente usa, então, informações aqui e metodologias clássicas da agricultura de precisão. Ou seja, eu quero saber dentro desse talhão quais são as áreas, né, as sub-áreas ou as áreas ali de interesse onde eu tenho esse problema para eu tratar ela diferente. Então, para cada um desses hexágonos que a gente observa aqui, eu tenho um valor de NDVI médio dos últimos 3 anos, eu tenho uma quantidade de areia que foi estimada e também tenho a estimativa em centímetros da distância do lençol freático com relação à superfície. Existem várias maneiras de a gente fazer esse agrupamento, né, de camadas e criar, assim, uma análise de suscetibilidade ou identificar, fazer esse zoneamento do nosso problema. No nosso piloto aqui, a gente usou a ferramenta de análise de suscetibilidade do ArcGIS Pro, justamente porque ela é uma ferramenta bastante simples e intuitiva. A gente observa então os 3 critérios, como NDVI, areia e distância do lençol freático dentro desse modelo, e eu posso aqui de uma maneira bastante dinâmica brincar com os pesos, né? Por exemplo, pôr um peso um pouco maior aqui para a variável do NDVI. Posso fazer algumas configurações adicionais. No caso do NDVI, quanto melhor o NDVI, pior vai ser para o nematóide, então isso é uma relação inversa. Essas configurações, então, a gente consegue fazer dentro de uma ferramenta dinâmica como essa de análise de suscetibilidade. O resultado que vocês estão vendo aqui, né, que ele responde em tempo real às mudanças que nós fazemos, ele varia de 1, onde eu tenho maior probabilidade de encontrar o problema, até 0, que é o local onde eu tenho menor probabilidade de encontrar o problema. Isso é muito interessante, porque nos permite, então, filtrar os locais de interesse. Então, nesse contexto aqui, eu vou filtrar somente as áreas com uma probabilidade maior de 0,75 de eu ter infestação de nematóide. E dentro, então, desse talhão aqui de quase 140 hectares, a gente reduz, né, o nosso universo de problema ou de investigação mais detalhado para aproximadamente 8 ou 15 hectares, eu diria. As informações que nós estamos vendo aqui, elas podem ser usadas de várias maneiras, né? É interessante que ela não fique parado e travado nesse procedimento, né? Nessa parte aqui como um mapa, né? Ou seja, isso não pode virar somente um mapa. Eu posso tomar esses hexágonos para fazer uma avaliação em campo mais detalhada, com as ferramentas, com as aplicações, como os Field Apps que vocês vão ver aqui durante o evento. Eu posso fazer um zoneamento aqui, como, por exemplo, uma rotação de cultura, colocar uma crotalária, que a gente sabe que é algo que é normalmente feito quando eu tenho grandes infestações de nematóide, ou eu posso, inclusive, ter essas zonas para fazer uma aplicação de insumo localizada. Ou seja, eu vou colocar inseticida no sulco somente nas regiões que a gente tem aqui em vermelho, e assim economizando a aplicação em áreas que talvez não demonstrem esse problema. Bom, finalizando a apresentação, né, o que eu queria mostrar para vocês aqui? A gente focou
em técnicas relativamente simples de inteligência artificial, não é nada avançado, nada de outro mundo, mas que já agregam algum tipo de valor no contexto do monitoramento agrícola. O monitoramento agrícola, ele é um processo, ou seja, não é somente a parte que a gente focou aqui de identificar essas áreas prioritárias ou os pontos que eu preciso ir para o campo. Logo depois desse procedimento, a gente precisa continuar com as observações. Ou seja, qual que é o grau de infestação, que praga que eu estou encontrando, e com isso a gente tem ferramentas aqui bastante interessantes, que são as aplicações de campo, que trabalham offline, melhoram a auditoria, e vocês vão ver mais detalhes nas outras apresentações do evento. E por último, essas aplicações, né, esses procedimentos, eles devem sempre estar conectados com algum tipo de ação. Ou seja, eu tenho que fechar esse ciclo e trazer essas observações, o que foi coletado e visto no campo, para alguma decisão que melhora o que eu já faço hoje. Seja eu melhorar uma visita, ou seja eu ter informações mais detalhadas ali para a economia de insumo, ou seja, a partir dessas informações que eu levantei, das observações e dos pontos visitados, quais são as medidas para manter esse teto produtivo e evitar que os custos saiam de controle. E para isso, então, a gente tem também uma série de ferramentas que vocês conhecem, que são os painéis de informação, mapas dinâmicos e ferramentas que ajudam a gente visualizar aonde que tem os problemas e qual que é a intensidade dos problemas. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e tenham achado o conteúdo relevante no mundo de vocês. A gente vai compartilhar o código que a gente mostrou aqui, que faz o monitoramento de cultivos com inteligência artificial. E qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Muito obrigado e até a próxima.